Por que a pregação e o ensino são centrais na Igreja do Senhor Jesus Cristo? Bom, a priori, o que nós precisamos saber é que a autoridade do pregador não reside naquilo que ele acha, naquilo que ele pensa, naquilo que ele visualiza com as suas interpretações pessoais. A autoridade dele reside em expor o Evangelho descrito em toda a Escritura Sagrada. Expor Cristo em toda a Escritura Sagrada. Eu queria usar alguns aportes do Jonathan Leeman dentro de um contexto de pequenos grupos que a gente está trabalhando na nossa igreja local, sobre a essencialidade da pregação e o ensino para o povo de Deus. Bom, nesse livro, A Igreja Essencial, o Jonathan Leeman vai trabalhar no capítulo 4, especificamente, a questão da pregação e ensino como centrais. Sim. E por que o Jonathan Leeman vai trabalhar isso? Porque, de fato, a voz de Deus como autoridade para o povo de Deus é tudo aquilo que Adão deveria ter se submetido. Cristo se submete e nós, como discípulos de Cristo, temos essa mesma incumbência. E nos submetendo à autoridade da voz de Deus, descrita na palavra de Deus, nós temos uma esperança de um dia estarmos frente a frente com esse Deus, governando com Ele como súditos no reino eterno. Bom, voltando aqui à Igreja Essencial, nós precisamos entender que a voz do pastor não deve ecoar como um conhecimento superior, como um poder político ou um floreio retórico. Segundo Timóteo 4:2, Paulo diz, pregue a palavra. Paulo está dizendo a Timóteo, o pastor em Éfeso, insta, quer oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Os pregadores não têm autoridade quando eles vão expor um último livro que eles leram. A autoridade do pregador está em falar em nome de Deus, quando eles pregam a palavra do Senhor. O próprio Jesus, no Sermão do Monte, ele é reconhecido como alguém que fala como quem tem autoridade. Por quê? Primeiro, ele era o próprio Deus. Segundo, ele não fazia como os escribas. Está lá em Mateus 7, 28 ao 29. Os escribas ensinavam seus próprios pensamentos. E eles acrescentavam suas próprias leis à lei de Deus. Ou seja, um legalismo terrível, né? Jesus, sendo o próprio Deus, ensinava com autoridade como quem escreveu e obedeceu a lei perfeitamente. Então nós não pregamos com sabedoria humana, nós não pregamos com autoajuda, nós não pregamos para fazer você uma pessoa melhor, nós pregamos para fazer você, pelo poder do Espírito Santo, se tornar mais semelhante a Cristo. E não tem como ficar semelhante a Cristo se não for pela palavra dele. Não tem como. Então, quando nós nos reunimos, a pregação e o ensino gira em torno da palavra de Deus. Essa é a cultura celestial que deve ser formada no nosso imaginário e na nossa prática cristã. Com o Espírito Santo, nós temos a suficiência do ensino da Escritura como poder de Deus. Não é sabedoria humana. A nossa autoridade está além do que a nossa autoridade está além daquilo que nós queremos. A nossa autoridade está na palavra de Deus. Essa é a nossa base. Esse é o nosso limite. Nós não podemos seguir gurus de autoajuda, os coaches gospel. O sermão não é lugar de cogitações humanas,
mas é o lugar da manifestação do poder divino para transformar todo o que nele crê. Nós temos que agir como os profetas, quando eles diziam, assim diz o Senhor. É assim diz o Senhor, conforme a palavra de Deus, não conforme o que eu acho, não conforme o que eu penso, não conforme as minhas experiências. Você não pode se juntar a líderes que dizem o que você quer ouvir. Você tem que se juntar a igrejas, você tem que fazer parte de uma igreja que diz, que o líder diz, que o pastor diz, o que a Bíblia diz, o que a palavra diz, o que a autoridade de Deus diz. Pós-modernidade, para concluir, a autoridade reside no leitor, mas para nós, a autoridade reside na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.